Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur Oliveira, eu tenho 24 anos de idade, estou estudando atualmente para o vestibular de medicina. Talvez eu vou fazer esse ano, talvez estou pensando ainda, porque tem coisas ainda que eu preciso fazer e conquistar para poder chegar ao ponto de ficar relativamente bem estudando. Tem coisa ainda que eu tenho que organizar, porque, como eu falei para vocês em outros vídeos, eu estou de mudança, eu estou aqui no Rio de Janeiro atualmente, na minha cidade, primeira vez que eu venho para o Rio de Janeiro. Vim tentar algo diferente, tentar uma forma de viver diferente, uma forma de pensar diferente e me aventurar um pouco. Mas isso não é o caso, eu já expliquei isso em outros vídeos. Por que eu tô falando isso? Porque esse vídeo aqui agora a gente vai falar de uma coisa que é temida muito pelas pessoas, principalmente pelos brasileiros, né? Uma coisa chamada dinheiro. E é um assunto também que eu. Cara, é um assunto assim que é até difícil falar pela minha idade, né? Tipo assim, 24 anos de idade, é difícil até falar sobre dinheiro, porque é um assunto delicado e ao mesmo tempo que é como se você estivesse pisando em ovos. Mas depois que você entende como é que funciona, você deixa de ver o dinheiro como um bicho de sete cabeças. E aí é o que eu acho que é a parte mais legal ainda de se falar sobre dinheiro. Antes de eu falar sobre o tópico propriamente dito, que é sobre dinheiro, eu ia falar sobre uma metáfora, né? Mas eu nem vou falar agora, eu vou deixar pra falar só um vídeo específico, que é a metáfora sobre o dinheiro. Que depois que você entender essa metáfora, eu acho que vai encaixar e vai até fazer mais sentido pra você a relação de dinheiro na sua vida. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a parte mais inicial já de dinheiro. Eu quero fazer tipo uma playlist só falando sobre dinheiro, porque eu acho que é um tema importantíssimo e deveria ser mais dissipado, que as pessoas, principalmente brasileiras, né, ele é meio descaso em relação a dinheiro. E eu queria falar sobre isso. E esse assunto aqui em específico é sobre como ver o dinheiro de uma forma diferente do que a maioria das pessoas acha que é o dinheiro, como papel e algo que você pode trocar por escambo. Talvez você pense assim, e eu não julgo você, dada as circunstâncias do nosso país, mas eu quero fazer você pensar de forma diferente. Porque se você pensar o dinheiro como algo que é só papel e algo que você pode trocar por comida ou necessidades ou prazer, você está vivendo um pouco errado. Até porque o conceito de dinheiro e o conceito de algo que é valioso vai muito além do que cédulas. Falando nisso, e eu quero pegar uma sintonia aqui, até um gancho para puxar logo, que observa que você não é médico, eu também não sou. Mas por mais que eu seja muito bom em fisiologia humana, saiba muito de anatomia, eu não tenho capacidade de fazer uma cirurgia em uma pessoa. Por quê? Porque eu não sou formado em cirurgia, em cirurgião. Eu posso até saber mexer no bisturi, ou saber fazer uma costura muito bem, ou costurar o paciente muito bem, ou tirar uma parte de algo que está interferindo no paciente muito bem, mas eu não sou cirurgião, eu não tenho um diploma como cirurgião. Isso é o que vai me dar a liberdade para me agir como cirurgião. Entendeu o que eu quero dizer? Por que eu tô falando de anatomia? Com dinheiro é a mesma forma. Eu não preciso necessariamente até perspectiva diferente, né? Tipo, você não é cirurgião, você não é formado nisso, em fazer cirurgia, mas e você não pode fazer cirurgia. Tá, mas eu não posso fazer cirurgia porque eu não sou cirurgião. Mas com dinheiro é diferente. Você com dinheiro, você usa da forma que você bem entende, você não sabe por onde é que tá indo e você não tem tolerância sobre si mesmo. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. O que impede você de fazer uma cirurgia no paciente é a questão da ética, é a questão de talvez conhecimento, talvez. Mas é a questão mais de. Eu não consigo, porque eu não tenho ética e nem consigo ter autorização para poder mexer em uma pessoa. Mas a partir do momento que eu assino um papel, por mais que você não tenha conhecimento, você consegue agir sobre outra pessoa. Mas por que o dinheiro é diferente? Sendo que o dinheiro é muito mais valioso. Em sentido do nosso mundo, tá? Tô falando do nosso mundo aqui, não tô falando de outro mundo, tô falando do nosso mundo. O dinheiro é valioso até mais que pessoas. Eu sei que isso é foda de ouvir, mas é verdade. As pessoas colocam dinheiro acima de pessoas aqui no nosso mundo. E eu acho que você entende isso. Não tô falando que é o Arthur, não tô dando minha opinião, eu tô falando que é fato. Pessoas colocam dinheiro acima de pessoas. Ponto. Isso vai existir. Talvez não seja você, talvez você não coloque, talvez não seja eu, tudo bem. Mas tem pessoas que fazem isso, colocam o dinheiro acima do princípio dela, do princípio da verdade, do que é verdade e de pessoas. Não quer saber de dinheiro. E sendo que pessoas são muito mais valiosas do que dinheiro. Até porque se você consegue conquistar uma pessoa, você consegue conquistar dinheiro. Tá vendo como é uma coisa assim, tudo que eu já falei pra vocês aqui nos vídeos, e tô falando de novo, tudo se baseia em pessoas. Pessoas é a base de tudo. Por isso que tem tanto livro sobre comunicação. Muito livro. Porque pessoas são a base de toda a estrutura que nós conhecemos do mundo, do planeta. Sempre tem pessoas no meio. Inteligência artificial, carros, energia, eletricidade, usinas, petróleo, ouro, Marte, aviação, entendeu? Tipo assim, PIB, tudo tem relação direta com pessoas.